Eu acho que o que eu mais me lembro quando eu falo da minha mãe é a cor. É, colorida. As cidades, como mães acolhedoras, não escolhem seus filhos. Nas ruas, praças, avenidas e nos becos, eles crescem sob o olhar atento das paisagens. Cada filho da cidade traz consigo uma história singular, um sonho que se entrelaça com o pulsar urbano. Uns encontram seu caminho no vai-vem das rotinas que se repetem, enquanto outros buscam inspiração nas paletas de cores das suas cidades. Céu, montanha, matas, rios. Assim, as cidades abraçam e moldam seus filhos, tecendo uma tapeçaria urbana de culturas, sonhos, destinos entrelaçados. Em Nova Friburgo, entre montanhas e histórias, nasceu uma mulher cuja arte transcendeu o tempo e o lugar. Dirce Montechiari. Nossa casa era uma casa de gente que trabalhava para viver. Isto é, meu pai trabalhava para 7 pessoas, que nós éramos 5 irmãos. Dirce era a menor das irmãs, até chegar meu outro irmão mais novo, que pareceu, como se diz assim, quase de surpresa. Mas a Dirce era menorzinha e caçula, né? Muito engraçadinha, tinha o cabelinho todo enroladinho assim, né? No tempo que tinha aquela artista Shirley Temple, né? E os vizinhos até chamavam ela disso, muito interessante. Meu cabelo era liso, mas o dela, eu tenho que falar isso, porque ela se destacava em tudo, era muito risonha, muito engraçadinha e muito amável. Sempre foi uma criança boa. A gente não tinha briga dentro de casa. Nossa casa era uma casa tranquila. Mas a gente tinha o necessário. Meu pai era relojoeiro e ourives, fazia as alianças de Friburgo, e minha mãe era dona de casa. Eu tinha mais 4 irmãos e vivi muitos anos ali na rua 8 de Janeiro, que agora é Padre Roberto Saboia de Medeiros. Nossa casa era uma casa modesta, porque era a casa que foi feita, foi comprada por meu avô espanhol. Ele comprou 3 casinhas iguais, morava a minha avó com meu avô, meu pai, minha mãe ali, e na outra meu tio. Então era tudo ali. Todo mundo na rua se conhecia, era maravilhoso. Eu posso dizer que a infância na minha casa foi maravilhosa. Mas a ligação com a Campesina é muito interessante. O meu tio que morava ali, ele fazia parte da diretoria. Não que ele fosse presidente, mas ele fazia parte lá. E meu primo tocava na banda. Foi assim que eu conheci a Campesina. E a Campesina, eu posso falar um pouquinho? A Campesina, quando saía na rua, fazendo retreta, que era às 6 horas da manhã, alvorada. E parava na frente da casa do meu tio e tocava para o meu tio ali. E eu, criança de 7, 8 anos, vendo isso. Muito emocionante, eu estou emocionada. E a Dirce também era uma campesinista? Também, sim. Inclusive, um fato que as meninas não contaram, mas elas falavam atualmente, enquanto eu disse ainda era viva e a gente sempre foi atrás da Campesina, sempre, ela diz que as Campesinas só tocavam quando o Dirce chegava lá e levantava o dedinho. Campesina tocar. E tanto que a gente ia na Campesina. Inclusive, a Dirce arranjou um noivo lá na Campesina. Seu Montechiari, num baile de carnaval. Nós temos muita ligação com a Campesina, sempre.
eu sou professora, eu dava aula. Quando eu casei, eu comecei a ter minhas filhas, cada ano eu tinha 4. E aí eu resolvi que eu tinha que parar de lecionar e fui ser professora das minhas filhas em casa. E isso me realizou muito. Fui muito feliz nisso. Mas eu sempre gostei de arte porque meu pai era um artista. Então eu vi ele fazendo joias, aquelas coisas todas. Ele desenhava muito bem e eu sempre gostei de desenhar. E quando eu fui para o ginásio, eu tive o professor Cato, que foi uma maravilha, porque ele fazia assim os desenhos, eu copiava. Ele até arranjou um emprego para mim. Eu não fui porque meu pai não deixou, porque eu era muito criança, né? Aí eu já sabia que eu gostava de arte. Andei pintando umas coisas sozinha, horríveis, mas eu achava lindo, né? Até que depois que minhas filhas já estavam bem crescidas, houve uma exposição no Centro de Arte de Friburgo com um pintor chamado Álvaro Xavier. Então, eu fui ver, fiquei maravilhada. E eu e mais umas pessoas de Friburgo fizemos com que ele viesse dar aulas em Friburgo, de pintura, e aqui em Friburgo, né, aula de pintura. E aí eu comecei a fazer, gostei, tive aula com muita gente conhecida, com Luciano Maurício também. Estudei depois no Parque Lage e cada vez fazendo coisas diferentes, porque a criatividade vem, né? A gente nem imagina, de repente, surge uma coisa nova. Mas ela era muito boa na arte plástica, muito melhor. Eu tenho que falar que ela é excelente. E quando ela entrou naquela fase de fazer mosaico, então foi o máximo. Para mim, aquilo ali é o auge de tudo, os mosaicos que ela anda fazendo, muito bonito, está na casa dela ainda, muito difícil, aquilo precisa de uma paciência. As cidades se agigantam diante do tempo, estendendo suas ruas como veias pulsantes de vida. Arranha-céus tocam o céu, espelhando o sol em suas fachadas de vidro, enquanto murais coloridos contam histórias nas paredes esquecidas. A cada novo dia, as cidades ganham cores, no brilho dos letreiros, nas flores que insistem em nascer entre o concreto, no rastro dos ônibus que cortam avenidas apressadas. As cidades crescem, respiram e se reinventam, mantendo o passado em suas fundações e o futuro no horizonte de suas torres iluminadas. Dirce Montechiari tinha um olhar único, um estilo que misturava o cotidiano e o extraordinário, e pintou de azul uma parede do apartamento em que vivia. Ela a chamava de infinito criativo. Assim, eu lembro muito bem quando a gente morava na Alberto Browne, tá? Num apartamento lá, e ela resolveu comprar umas tintas porque ela ia pintar um quadro. Eu lembro disso perfeitamente. E as tintas até que ela comprou não era tinta própria para pintura de tela. Ela comprou aquelas latinhas assim pequenininhas de tinta esmalte. E ela fez um quadro, comprou a tela, fez um quadro que era uma cachoeira, que faz uma coisa horrorosa. Foi a primeira coisa assim que eu me lembro, ela pintando esse quadro a óleo, entendeu? E foi assim, dali para frente. Aí eu acho que ela começou a ver, começou a pesquisar, começou a se inteirar de outras coisas. Ela começou a fazer aula. Começou a fazer aula. As tintas modificaram, né? Que aí passou a óleo, acrílico, a vários outros tipos de tinta, de tela, de tudo. Né? Foi assim, o primeiro contato que eu lembro dela com a pintura foi esse. Mas ela sempre, com a pintura, mas ela sempre
teve um lado criativo muito forte. Eu lembro. Ela pintava roupa. Teve uma época que usava as roupas pintadas, lembra? Umas bolsas pintadas com carinha de boneca. Nossa, ela fez Ela todas passou um pouco do nós. artesanato. Foi. Foi uma transição. Transição. E aí ela começou a se interessar e começou a querer ter aula com pessoas que pintavam bem, que ela tinha acesso. Foi muito afirmado. Até ela poder ir para o Rio, estudar no Parque Lage com outros artistas também. Qualquer coisa que ela fizesse saía bem feito, bonito, e eu ficava babando perto, porque era muito bonito as coisas que ela fazia. Até as roupas que ela costurava para a filha dela, ela costurava os vestidos das meninas, era tudo enfeitado, tudo bonito. Era no carnaval, cada um tinha uma fantasia. Lindas fantasias, as 4 fantasiadinhas. Eu achava que isso seria uma válvula de escape. Depois que eu fui reconhecer a capacidade dela em fazer as coisas com tanta facilidade. Eu vou te dizer para você que tudo que ela fazia com perfeição. E vou dizer uma coisa a você. Quando chegava em casa, ela estava lá ou fazendo um crochê ou fazendo alguma coisa. Ela não parava. É incrível. Então, essa imagem da mamãe sempre criando alguma coisa é muito viva pra gente, eu acho. Depois de anos que eu entendi como mamãe era uma pessoa de vanguarda, sabe? Ela criava, ela não estava nem aí para que as pessoas fossem pensar. Ela queria e ela fazia, né? Do jeito dela. Era uma inquietude, mas era muito equilibrada. A mamãe sabia o que ela queria, né? Ela se determinava, ela era uma pessoa determinada. Mas ela era inquieta. Ela tinha vontade de aprender. Ela era uma mulher sempre querendo aprender, como a minha tia sempre foi, né? Tanto que ela fez uma faculdade de História aqui, acho que com 70 anos. Ela terminou a faculdade. Ela estagiou na escola aqui perto, né? Ela deu aula. E ela sempre foi assim, sempre leu muito, mamãe sempre leu muito, sempre, ela tem em casa, até hoje, né, a gente guarda lá, tem, como é que se diz, agendas, essas agendas antigas que depois você não usa, mas escritas, todas escritas com coisas que ela estava fazendo, realizando o que ela queria realizar. Fazer. Então isso era dela mesmo. Era uma inquietude, eu acho que natural do artista, mas ela direcionava isso muito bem. Ela era uma pessoa tranquila, ela era muito senhora de si no que ela gostava de fazer, no que ela queria. Ela passou por coisas muito sérias, né? Só ela. E eu acho que ela jogou todo esse sofrimento na arte, porque foi aí que eu acho que despontou nela mais vontade de seguir em frente nisso, para colorir a vida dela, eu acho. Sabe, ela falava se muito dedicar mais sobre a mãe era muito colorida. Tudo dela extremamente colorido. Ela sempre andando colorido. Os quadros, você olha os quadros dela, cores lindas. Sempre colorido. A parede azul. O tom que tem no centro desse quadro, né? Que era um azul, assim... Era aquele azul, tá? E uma coisa que não era muito usual, né? Em 1979, Jaburu fez a minha primeira exposição no Centro de Arte, sabe? Ele organizou aquilo tudo, e aí eu comecei a expor em vários lugares do Brasil, sabe? Já expus quadro no Canadá, tem quadro em Israel, essas coisas todas. Mas, enfim, eu faço isso porque gosto muito. Deus é poeta, suponho.
e, querendo ser gentil, tirou Friburgo de um sonho para ofertar ao Brasil. Nós sempre gostamos de fazer versinhos, né? A trova, nós entramos no curso que abriu no Estácio de Sá. Então, Dirce fazia trova, se tornou uma trovadora premiada em vários lugares no Brasil, porque a gente concorre para todo lugar, e ela era muito boa para fazer trova. Além de ser uma artista plástica, ela passou a ser uma trovadora, e ela passou a escrever livro. Quando eu vi, estava escrito, ela fez a vida do Machado de Assis. Machado de Assis, tá? Eu sou ruim de falar trova, eu tenho que pensar. Roberta de Névoa Fina, que um beijo do sol de terra, Nova Friburgo Pastina, princesa real da terra. A cidade ergue-se entre vidro e aço. Seus edifícios dialogam com o infinito e com a imensidão de tons de verde que a circundam. O céu de azul intenso se espelha no rio que corta a cidade e, por trás do progresso, pulsa a memória dos filhos ilustres que a moldaram. Em cada praça, cada esquina, rua, avenida, vila, há vestígios de talentos que transformaram o presente em passado inesquecível. A memória reconta histórias de poetas, cientistas, artistas que deram cor e alma à cidade antes que ela se transformasse. E por obra e olhar deles mesmos, seus filhos, a cidade avança, sem nunca esquecer aqueles que com suas obras e feitos a tornaram eterna. Dirce tinha uma sensibilidade única com os pincéis e as palavras, que refletia sua visão de mundo, sua grandeza como ser humano e sua força cidadã. Dirce é vida que pulsa em cada traço. Eu acredito que sim, aqui está escrito avestruz, eu imagino que são os ovos de avestruz, né? Em cima são as telas, né? Sim, essas aqui tem cara de serem antigas. Essas são, acho que, das primeiras obras. Morei aqui na casa ao lado até os 6 anos, e como a gente era vizinho, eu estava sempre aqui com meu irmão, com os meus primos. Na casa da vovó. E mesmo depois da gente ter se mudado, a casa da avó Dirce e a avó Dirce tinha um papel muito especial assim, na minha vida, porque a gente vinha aqui todas as férias e passava o tempo aqui com ela, né? Ela fazendo as coisas da casa e explorando aqui o espaço que ela trabalhava, o jardim que ela gostava tanto e que cuidava tão bem. E a relação com as artes plásticas, com ela? Uma das coisas que eu gostava bastante de estar aqui é que ela sempre tinha os materiais para desenho, né? As coisas que eu gostava de fazer, era bom ter alguém na família que também gostava daquilo, né? E que me deu essa referência para nesse momento de descoberta assim da primeira infância, né? De descobrir qual que era o meu interesse, que era com as coisas relacionadas com a arte, né? E ela era aquela pessoa que estava ali para estimular, para, 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 ensinar
E foram nesses momentos ali com ela que eu comecei a dar os primeiros passos, a explorar o mundo da arte. Mas hoje em dia, assim, eu vejo como... Eu acho que requer coragem e realmente uma curiosidade e uma paixão no caso dela, pela arte, pela atividade, né, grande, de se aprofundar dessa maneira, né? De buscar o novo, buscar o que é relevante, a vanguarda, mesmo que não seja entendido, né? Eu vou falar dos meus trabalhos mais atuais, que são os trabalhos contemporâneos, que eu já venho estudando há 6 anos. Então eu queria mostrar primeiro como começou essa ideia de trabalhar com célula, usando a própria célula, o ovo. Eu queria trabalhar com ovos, e porque eu tinha uma criação de avestruz. E como eu acho isso uma coisa maravilhosa, ele em si já contém tudo aqui dentro, a vida mesmo, eu imaginei de fazer um trabalho diferente, que eu não queria ovos pintados. Eu queria apresentar alguma coisa que tivesse um significado maior. E aí comecei a pesquisar, a estudar, e cheguei à conclusão que eu deveria começar pelo princípio da vida mesmo. Fiz um trabalho chamado ovulação, que ele é feito de ovos, já foi exposto no Rio esse trabalho, no CEDIM. Eu usei ovos de galinha, uma textura, para dar ideia como fica uma ovulação por dentro da mulher. É uma ideia artística, porque não é uma ideia científica, exatamente. Depois, então, eu fiz o espermatozoide. E desse espermatozoide e a ovulação, eu fiz esse trabalho aqui, que chama o forte. O forte é o seguinte, é o espermatozoide que vinga, porque é uma corrida geral num tubo, e eles, quando se encontram, o espermatozoide e a célula, formam exatamente isso que está aqui, que é a mórula. É daqui que surge a vida, a distribuição das células que começam a se multiplicar. Eu gostei muito de fazer esse trabalho da mórula, porque é uma coisa muito simples, ele é feito com uma caixa mesmo de ovos, a paleta, né? E palete, e só com ovo de galinha, só usei ovos de galinha aqui. O espermatozoide é feito com ovo de avestruz, e para terminar essa sequência da criação, eu fiz um trabalho que se chama Traga Vida, que no momento não posso mostrar, mas foi mostrado no SESC de Nova Friburgo, como se fosse um DNA, terminando com o nascimento de um bebê, que é esse trabalho aqui. Comecei a fazer arte contemporânea com a Lia do Rio. E como eu tinha na fazenda, eu tinha avestruz, sabe? Eu levei uns ovos de avestruz, mostrei para ela, ela falou assim, olha, uma boa ideia, você tem que fazer um trabalho que você possa usar os ovos. Aí eu estudei, pensei, falei assim, vou me basear em célula, porque célula é a coisa maior que tem de ovo. E aí comecei a colecionar ovos e fazer coisas, já fiz várias exposições de arte contemporânea, todo baseado em célula. E sempre eu tive muita sorte, porque dei aula até em alguns colégios que me chamaram para me mostrar meu trabalho, né? Eu fiz esse ano de 2011, depois dos acontecimentos tristes aqui da minha cidade. Isso aqui se chama Fênix, ou Renascer, que eu pego uma unidade, fiz uma unidade toda destruída na parte de baixo, mas culminando com o renascimento do inteiro, que aqui representa a vida. Não imaginava, porque quando eu criei a avestruz, eu tinha uma finalidade. Depois eu vi que foi aproveitado, porque não teve sucesso nenhum a minha criação,
mas pelo menos ela aproveitou os ovos e fez o trabalho. Ela, inclusive, tem, acho que está lá atrás, que eu nunca mais subi. Sobre a falta dessa mulher. Não. Eu não tenho isso aí para falar para você, eu não vou dizer para você, porque é uma falta, bastava ela estar perto, eu estava socorrido. Hoje pode ter enfermeira, pode ter quem for, não tem socorro. E a arte cura? Ah, com certeza. Eu acho que cura com certeza, mas acima de tudo, você se encontrar na arte cura. Era eu o acho lado que ela- bom, o lado alegre da vida. dela. E eu acho Ela que não ela entrou gostava na... de falar de coisas que entristecessem. Ela só queria ver o lado bom, sempre o lado bom. E estava na cor, né? Ela transparecia isso E nas na obras arte, né? dela. Uma palavra que defina a Dirce. Para mim, amor, né? Para mim é mãe. Guerreira. Quadros também são de pintura acrílica, são criações da minha cabeça, eu imagino, e dessa vez eu quis fazer um trabalho todo baseado em vasos. Foi o tema da minha exposição no Centro de Arte. Eu expus vasos de porcelana, e vasos pintados e vasos de guerra, que são os navios. Aqui os que estão expostos, a maioria deles também tem vasos. São quadros que ainda não foram expostos, esses. Esse aqui é uma coisa mais assim, mais figurativa. E tem os outros que são bem abstratos. E a minha pretensão é continuar fazendo mais arte, porque isso é a minha vida. Eu gosto, me dediquei a isso, criar e fazer com as mãos. É para mim assim uma coisa muito boa que me realiza. Ganho tantas graças que eu só tenho a agradecer.